Vamos orar ao Senhor, né, gente? Mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, essa noite abençoada. É mais uma oportunidade que Deus nos dá para nós o cultuarmos, para nós o louvarmos, para nós o exaltarmos, para nós agradecer, adorá-lo na presença, né? Teu trono, na tua santidade. Dá a Ele o que lhe é devido, a honra, a glória, o poder, o louvor e a exaltação, a glorificação. Decretar, estabelecer a grandeza do teu nome em nossas vidas, a tua santidade, a tua força. Nós precisamos do Senhor. Nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos nesta noite de hoje e pedimos que o Senhor, com teu grande e infinito amor, venha cumprir a tua vontade, o desejo soberano do teu coração em nossas vidas. Deus, que o Senhor contemple a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de entender as coisas, de te entender, mas que através do teu Espírito Santo o Senhor venha trazer revelação da tua pessoa em nossas vidas, de entender os teus mistérios sendo revelados aos nossos corações. Senhor Deus, maravilhoso e glorioso, tremendo, nós te adoramos nessa noite de hoje, decretamos a tua santidade, e como os serafins que voavam e que voam diante do teu trono, nós dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia do seu louvor, porque de Deus é a terra e toda a sua plenitude. A Ele honra, a Ele glória, a Ele poder, a Ele força, a Ele majestade, a Ele domínio para todo sempre. Para nós, ó Deus maravilhoso, Pai querido, nos gloriamos na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o motivo de nós nos gloriarmos, porque foi ali no Monte da Caveira, Gólgota, que Ele entregou a sua vida por nós. Nos comprou e ali Ele nos resgatou. E se somos alguma coisa hoje, neste dia, como somos, o somos em Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Aleluia. Glória a Deus. Toda a igreja diz amém. 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 Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Vocês vão abrir suas Bíblias no livro, na carta aos Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 18. Todos aí? 1 Tessalonicenses.
capítulo 4. Versículo 14 ao versículo 18. Acharam todos? Digam amém. Amém. Então, glória a Deus. Diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, prestem bem atenção, depois nós, o que estamos vivos, permaneceremos, seremos arrebatados, todos juntos com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pegamos essa palavra em tuas mãos e pedimos que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha ministrar em cada coração aqui na igreja, das pessoas que estão assistindo pelo canal do YouTube, que o teu Espírito Santo possa ministrar, trazer uma revelação vindo diretamente do teu coração para o coração de cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar-se. Nós estamos em um tempo difícil, muito difícil o tempo que a igreja está vivendo. Pode sentar os levitas. É um tempo onde as pessoas estão deixando de crer em muita coisa. Infelizmente, é a tônica da igreja moderna, do mundo atual. E quando eu falo do mundo atual, eu falo o contexto da igreja no mundo. Como a igreja vive hoje. Paulo disse aqui, consolai-vos uns aos outros com essa esperança. Só que nessa época aqui, esse contexto que Paulo está falando é em relação a que os tessalônicos estão apreensivos com a volta de Cristo. E questionamento, e os mortos, os que morreram, como é que fica? E nós, os que estamos vivos, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer conosco? E Paulo aqui, ele traz versículos como algumas outras instruções, as duas cartas, a primeira e a segunda Tessalonicenses. Mas eu quero hoje me empreender um assunto muito simples, que hoje em dia há uma corrente de pensamento, onde a palavra arrebatamento é uma palavra combatida, é uma palavra hoje reprovada. E tem muitos segmentos evangélicos, pastores renomados, que não creem em arrebatamento. Eu quero dizer uma coisa à igreja. Se alguém não crê, o problema é dela e de Deus.
alguém tem Jesus, recebeu Jesus como Salvador, ele tem Jesus na vida dele, e ele não crê arrebatamento. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, nós cremos assim, ele sobe, sobe. Ele sobe. Por quê? A fé dele não é centrada no arrebatamento. A fé dele é centrada no sacrifício de Jesus. Entendam isso. Por isso que há o sacrifício de Jesus, pelo qual todo homem pode se salvar, se crer. Não se pode acrescentar nada, nem dele tirar nada. Por isso, o apóstolo fala, quem crê em Cristo tem a vida. Quem não crê em Cristo não tem a vida. E a ira de Deus permanece sobre ele. Não está falando simplesmente crê em Cristo, não crê. Uma pessoa incrédula. Está falando a pessoa que não aceita a cruz como meio de salvação. A cruz é o meio de salvação. E quando eu falo a cruz, eu não falo do símbolo cruz simplesmente. Eu estou falando da obra de Jesus. Vida, nascimento, vida e morte e ressurreição de Jesus. Quando a gente fala em cruz, a gente está falando nesse contexto. O nascimento dele, a vida que ele teve, a obra dita na cruz, a morte dele na cruz e a sua ressurreição. É nesse intervalo de tempo que está a salvação dos homens. Se ele crê nisso. Jesus tinha curado o cego de nascença. E aquele homem, depois de cego, foi enxotado no meio social pelas autoridades religiosas daquela época, porque aquele homem tentou ensinar aqueles religiosos como se vivem. E o interessante é que aquele homem foi desprezado, colocado para fora do meio da cidade, e ele estava lá no canto, cabisbaixo, sentado. E Jesus chegou junto dele e disse assim: você crê no Filho do Homem? E ele pergunta: quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Boa pergunta, né? Ele diz: sou eu. Jesus fala: sou eu que falo contigo. Ele disse: eu creio. Mas aquele creio, mas depois daquele momento, ele passou a seguir Jesus. Então, crer em Jesus, crer no Cristo, é crer na obra que ele fez por você na cruz. Não é simplesmente um crer de você receber um milagre, uma bênção, uma cura. Não, está muito além disso. O milagre da salvação está em você crer na obra que ele fez para você na cruz do Calvário. Você crê, se você crê, você é salvo. Jesus deu a vida por você. Mas voltando ao que a gente está falando sobre arrebatamento, eu quero falar sobre uma teoria da rejeição ao arrebatamento, mais especificamente de uma linha de pensamento. Essa linha de pensamento ela surgiu depois, logo da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, essa linha de pensamento ela foi rechaçada, tida como heresia, e como é mesmo. Mas a gente sabe que as pessoas da igreja moderna gostam de novidades. E principalmente a juventude gosta de coisas novas. Só gostar de coisas novas é uma coisa. Agora, maturidade para discernir é outra. Por isso que muitos estão indo após líderes sem nenhum conhecimento. E precisa conhecimento, bispo, precisa. Paulo exorta a Timóteo a não
consagrar nenhum neófito. O que é uma pessoa neófita? Uma pessoa nova, uma pessoa não é simplesmente que ele não tenha idade. Conhecimento bíblico. Você não pode pegar uma pessoa, botar diante de uma igreja que não tenha conhecimento bíblico. Ele pode ter comunhão com Deus, pode ser uma pessoa que ora, pode ser uma pessoa desenvolta. Mas isso não é o bastante para você tomar conta de uma igreja, para você guiar um povo. Deus, ele não trabalha assim. Deus, quando quis treinar Moisés para guiar o povo dele, foi o que Deus fez? Botou Moisés no deserto, 40 anos na terra de Midian. E 40 anos Moisés apacentou ovelha. Depois de 40 anos, Deus revela-se a Moisés. Para receber aquela revelação, Moisés levou 40 anos no deserto, apacentando ovelha. Por que ovelha? Porque Moisés ia lidar com gente. E a ovelha é um símbolo do cristão. 40 anos. Depois Deus não pegou qualquer pessoa e botou no lugar de Moisés. Deus botou no lugar de Moisés um aluno dele, um discípulo dele. Josué. É assim que Deus trabalha. E hoje em dia, na atualidade, tem muita gente seguindo a pessoas sem nenhum conhecimento. E quando eu falo conhecimento, porque tem um conhecimento bíblico de você estudar, de você pesquisar, de você estudar em seminários. Não estou dizendo que isso abaliza você, avalia você a tomar conta de igreja, mas já é conhecimento. Tem muita gente. Mas conhecimento com maturidade, conhecimento com comunhão. Por isso tem muitas coisas acontecendo no meio da igreja do Senhor na terra. Eu não quero aqui reprovar ninguém, nem condenar ninguém, irmão. Mas infelizmente tem acontecido isso. Às vezes as pessoas vão pelo ânimo, vão pelo status de ser um líder. Um pastor de verdade, acostumado a subir no púlpito, muitas vezes, em um mês pregar 10, 20 mensagens, chegar na sua igreja, pegar todo dia, muitas vezes, uma mensagem e a igreja aceitar a mensagem. É preciso ter conhecimento, é preciso ter comunhão com Deus para isso acontecer. Um conhecimento simplesmente de internet não vai lhe fornecer isso. Tem muita gente que conhece informação de internet, são repetidores de internet, mas conhecimento de estudar a Bíblia, de ter comunhão com Deus, esse conhecimento, essa experiência de uma vida de Bíblia e de comunhão com Deus. E muitas vezes as pessoas, elas seguem ensinamentos que elas não sabem discernir. Você que é jovem, segue pessoas Instagram, naquele outro aplicativo que tem novo aí, como é o nome? Hein? Hein? Twitter também. Pessoas seguem outras. E as pessoas seguem e ficam naquela alegria. E as pessoas ensinam tanta coisa. E você aceita tudo que se ensina sem um mínimo de discernimento. Uma certa irmã daqui estava seguindo uma pessoa e ela veio falar comigo sobre essa pessoa. O pastor ensinou 3 pontos aqui sobre salvação. Ela vai tirar dúvida comigo sobre a salvação. É uma pessoa famosa, ensina muito bem. Eu gosto dele. Sigo, mas eu gosto, quando vejo ensinar, eu gosto dele. Isso aqui. Então as pessoas pegaram aquilo como fosse uma novidade.
Mudou o nome do ensinamento? Ótimo. Deu uma roupagem bonita. E as pessoas gostaram. É válido. Muito lindo. E eu peguei os 3 pontos de ensinamento dele e mostrei para ela. Ele ensinou isso, isso e isso. Porque isso aqui eu estudei no seminário em 1984. Essa época, né? E ele deu um toque diferente e muito bom o ensinamento dele. Mas ela veio para ela teve dúvida, veio tirar. Então você não segue ninguém cegamente. Quem segue as pessoas cegamente são pessoas bobas. Você tem que ter discernimento, entendimento do que você está vendo. Não é porque você gosta da pessoa, que a pessoa é agradável, que ela é carismática. Para com esse negócio, irmão. Vá ter discernimento, a salvação individual. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuideis nela ter a vida eterna, e são elas que falam de mim. Pessoas não são donas da verdade, que pessoas que se posicionam na internet como se fossem as donas da verdade. É isso aqui. E a arrogância é grande, irmão. Não respeita o irmão, não respeita o pensamento do outro, vai lá falando o que quer e acha que está certo. E tem muita gente que gosta disso, de polarizar. Eu estou do lado de Beltrano, estou do lado de fulano, estou do lado daquilo. Para com esse negócio, irmão. Media quanto tempo você ora, quanto tempo você lê Bíblia, quanto tempo você chora. Irmão, Deus quer uma guerra no fim dos tempos. Deus não está procurando a guerra de conhecimento. Deus está procurando a igreja que mude a história das pessoas. Igreja que liberte as pessoas de forças diabólicas. Que põe a mão sobre os enfermos, sejam curados. Porque o conhecimento tem inchado muita gente. Está se inchando todo. Cadê a obra, irmão, de libertação? Cadê a obra de cura? Cadê a obra de restaurar as pessoas? Vou falar com você, não se doa com isso. Às vezes as pessoas falam de igreja que trabalha com libertação e cura. Fala, não, irmão, vai lá e faça o mesmo. Fica falando não da doutrina de A, de B. Vá lá e faça! Vai dobrar o joelho, pegar comunhão com Deus e ir lá. Teve um tempo que eu fiquei no meu trabalho em disponibilidade um tempo, injustamente, porque eu era e sou um profissional necessário. E eu fiquei tão preocupado com aquilo, que um dia eu falando com o meu líder, isso tem muitos anos, que é líder até hoje para mim também, ele sai por aí pregando o evangelho, sai por aí expulsando os demônios, sai por aí libertando as pessoas, aproveita o tempo que você tem. É isso que Jesus quer de você e de mim. As pessoas estão gemendo, precisando de ajuda, de socorro, e discutindo conhecimento, quem sabe mais. Linha, você é calvinista ou arminiano? Você é pentecostal ou tradicional? Essas bobagens todas por aí. Eu sou isso, eu sou aquilo. E o povo perecendo. Jesus, a palavra dele é esta, para você e para mim. Olhem para os campos como estão brancos, pronto para a ceifa. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Essa é a palavra. Está nego discutindo as coisas e teorias. Eu estava falando sobre a questão da rejeição do arrebatamento. Como isso hoje tem sido rejeitado, né? Então, quando eu prego sobre arrebatamento, irmão, eu não quero doutrinar ninguém. Eu tenho compromisso com minha igreja.
Aquele que botou em minhas mãos. E se você quiser ouvir, que você não é obrigado. Você não é obrigado. Eu estou fazendo a minha obrigação como líder da igreja. Você ouve e obedece se você quiser. Você é um ser livre em Cristo Jesus. Amém? É livre. A questão é que o arrebatamento, essa verdade, ela tem, durante essa época, ela tem sido muito suprimida. O número de crentes hoje que não crê no arrebatamento é muito grande. Talvez até alguém aqui que não crê no arrebatamento. Eu ensino. Mas por que as pessoas criam e hoje não creem mais? Você pode atribuir isso a várias coisas. Se por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí surge um novo pensamento sobre o arrebatamento. Talvez um pensamento que não exista da sua fé. Né? Talvez não esforço maior da sua fé. Uma fé mais apurada. Talvez não seja de você uma santidade mais apurada. Aí você passe a crer nesse tipo de pensamento, nesse tipo de ensinamento sobre arrebatamento. Aí esse movimento ele surgiu nos anos de 48 para cá. Este grupo são chamados de filhos manifestos. Deixa eu falar só a você sobre isso. Ensina que cabe aos filhos manifestos de Deus adquirir a imperfeição, a perfeição impecável e adquirir a imortalidade. Cabe a eles. Esse grupo ensina que eles alcançarão a perfeição aqui na terra, conquistarão e dominarão este mundo, e eles vão estabelecer neste mundo o reino de Deus. Aí só então, depois disso, que eles estabelecerem esse reino de Deus, Cristo voltará à terra não para levar a gente, não para ser arrebatado. Entenda isso, viu? O segundo ensinamento, ele vai voltar à terra, mas não para ser arrebatado. Ele vem aqui à terra para reinar com esse povo. Aquela história do milênio é aqui, ele diz assim, tá? Não para levar para o céu, mas para reinar sobre o reino oferecido por eles, vitoriosos, os filhos manifestos que conquistaram a terra para Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Não é fácil você entender isso. Tem gente que vê isso e se alegra. Sabe por que muita gente gosta disso aqui? Porque às vezes não se sente preparado para ser arrebatado. Não se sente que está santificado pelo Espírito para ser arrebatado. Não se sente salvo. Então a saída é não crer no arrebatamento e ficar aqui nessa terra para conquistar esta terra. Nosso Deus vir reinar sobre a terra. Gente, e tem gente hoje crendo nisso. Talvez estejam alguns me ouvindo. Por sinal, grandes escritores hoje creem nisso. Talvez que você lê esse escritor. Só que ele não manifesta essa doutrina, porque sabe que no passado ela foi rechaçada e tida como uma heresia. Aqui é uma heresia. Por que uma heresia? Porque eles estão desfazendo o que a Bíblia diz. Entenda? Mas de um tempo para cá, voltou a crescer esse ensinamento na atualidade,
como a Bíblia diz, o tempo da apostasia. A Bíblia fala isso. O tempo da apostasia diz assim, olha. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, não são todos, alguns apostatarão da fé. Apostatarão. Eles, não é simplesmente aqui desviar, irmão. Esse apóstolo aqui está ligado diretamente a negar a fé. A negar a fé. Assim como muitos cristãos hoje têm negado sua fé e se introduzido e aceitado outros tipos de ensinamentos religiosos como genuínos e desprezando Cristo. Isso é chamado de apóstata da fé. E você vai ver isso lá em Hebreus, no capítulo 6. Você diz que é impossível que aqueles que provaram da boa palavra, das primícias do Espírito, pastor Marcos? Provaram das delícias do mundo vindouro. Olha para aí. Olha, a boa palavra, as primícias do Espírito e provaram das delícias do mundo vindouro. Revelação pura. Você pode dizer que você quer até como Paulo, né? Recebeu o batismo no Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, teve revelação do Espírito Santo, teve a revelação da palavra na vida dele. Coisa boa palavra, que ele se encheu da palavra, a palavra maravilhosa. Esse homem, ele teve tudo, ou mulher. E provaram ainda, tiveram revelação do mundo vindouro. Quer dizer, Deus revelou até a glória e tornaram a cair. A Bíblia diz que é impossível que sejam renovados. Aí você vai lá para Paulo, e Paulo diz assim: Demas me deixou, amando o presente século. Um cooperador, um pastor. Era um cooperador de Paulo, ajudava a tomar conta de Paulo de igrejas, ensinava na igreja. Diz que Demas abandonou Paulo. Quando abandonou Paulo, não é que Demas saiu e foi para outra igreja, não está dizendo isso, não. Aí está falando que Demas o abandonou. Para você entender como foi que Demas abandonou, ele diz assim: amando o presente século. Demas preferiu ser um homem mundano. Ele amou o mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Demas se tornou inimigo de Deus. Caiu. Então ele diz aqui: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Está dizendo aqui que demônios usarão pessoas para ensinar coisas distorcidas. Olha, gente, é fácil quando você discernir o ensinamento de demônio. Você que é crente, você vai ver, vai pegar e vai ver, demônio. Mas aqui está falando de espíritos enganadores. Como o demônio se apresenta como ele é, ele não precisa te enganar. Está dizendo já quem ele é. Ele está se revelando a você. Mas o espírito enganador aqui, ele vai ensinar algo parecido com o que você aprende. Você quer ver uma coisa? Esse espírito enganador, que tudo procede do diabo, que o próprio diabo ele invocou na serpente, e ele diz para ela para comer o fruto. Coma.
Não, não posso comer não, porque Deus disse que de comer a gente vai morrer. E foi assim que Deus disse? Não, não é bem assim não. Olhe o paralelo. Porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Ah, aí os olhos crescem. Dê uma proposta, ofereça uma vantagem. Dê uma vantagem à pessoa. É que muitos também têm feito aí. Oferece vantagens para você, de crescimento. Você vai crescer. Aqui ninguém vai seu ministério. Aqui ninguém vai barrar o seu ministério. Aqui você vai crescer. Você, mesmo você sendo uma pessoa nova, para Deus você é um sacerdote. Para Deus, sacerdote nós somos, segundo a Bíblia. Você, para Deus, você pode ser qualquer coisa. Então, quando oferece, qualquer pessoa gosta disso, dessas ofertas de engrandecimento que Eva ouviu e gostou. É o que muita gente tem ouvido e gostado. Aqui nós tínhamos um programa aqui do Pica-Pau Amarelo. 60 anos hoje. Eu assisti assim Pica-Pau Amarelo. Cheguei a assistir. Tem uns 62. Meus filhos assistiram, tem tantos atores, né? E uma atriz que gostava muito, aquela Zilka Salaberim, gostava muito dela. E tinha um personagem no Sítio Pica-Pau, que é a obra de Monteiro Lobato, baiano, chamada A Cuca. Você vê que a Cuca era um dragão, né? E um dragão é bonito, gente? Não. E um dia a Cuca ia passando pela floresta, tinha um caçador querendo pegar ela, né? Aí quando ele vê a Cuca passar, ele diz: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ela vira: o quê? E ela fica feliz com aquilo. E Cuca, a priori, aprendia ela para a caverna dela para comer. Mas quando o rapaz elogiou ela, que ela era bonita, maravilhosa, a Cuca não aguentou. A Cuca se desmanchou. O jacaré, né? E Cuca achou aquilo maravilhoso. Você imagina? É o que muita gente... O diabo sabe que as pessoas gostam de elogios. As pessoas gostam, muitas vezes, de serem colocadas numa posição de destaque elevada. Se sente alguma coisa, né? Se sente a pessoa. Se sente a capacidade. Né? Já me ajudou Pedro? Pedro, quando disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro, você não foi a carne, nem o sangue, mas meu Pai. Pedro aqui, hein? Eu sou o cara, velho. Ele gostou daquele negócio. E de repente está Pedro lá, sendo repreendido por Jesus: para trás de mim, Satanás. As pessoas gostam de novidades. O conselho que eu dou para você é que não siga novidades. Conversar com pessoa experiente. E de preferência, o seu pastor, o seu líder. Porque é ele que vai responder por você. Não siga todo mundo na internet. Não ouça o que todo mundo prega, porque tem muita bobagem sendo pregada na internet. Tem muita coisa boa, irmão, na internet, mas tem muita coisa que não presta, muita coisa nociva ao seu espírito, à sua alma. Coisas que vai fazer você se virar contra os seus líderes, contra a sua igreja. Tenha cuidado. Então esses homens surgirão.
Esses homens serão inspirados por demônios. E eles inventarão novas doutrinas. E quando se começa a inventar novas doutrinas, é uma atrás da outra, irmão. É uma atrás da outra. A Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Agora entenda uma coisa, esse povo que faz isso ainda desdenha de você. Você já imaginou isso surgiu em 1948? Então a igreja errou por quase 2.000 anos crendo em arrebatamento? E agora chegou o bam, aquele que recebeu a revelação, o inspirado, o escolhido, e traz uma nova. Pelo amor de Deus, Jesus vai deixar a igreja ficar errando por esse tempo todo? E agora chegou um inspirado para ensinar a nova visão à igreja, e que tem muitas visões novas aí, de igreja, de ensinamento, e muitas receitando como coisas novas. Mas aqui eu digo a você, isso aqui até ajuda muita gente incrédula. Você não crê no arrebatamento, você não crê que não é salvo, então eu prefiro ficar aqui na terra para ajudar a conquistar o mundo para Jesus. Certo? Eles dizem que nós podemos estudar a Bíblia sobre arrebatamento e conhecer e a Jesus, mas eles não. Eles estão aqui preparando o mundo. Tem essa corrente de pensamento. Hoje tem muita gente nisso. Nós vamos, um dia desse, eu vi um homem dar um testemunho no YouTube, falando sobre isso. Eu não critiquei, claro, mas isso está correndo por aí, que a glória de Deus vai encher toda a terra e as pessoas se converterão ao Senhor. Aonde que está escrito isso? A Bíblia não dá respaldo para isso. Nem pode botar um bocado de texto ali, mas ainda assim, texto sem contexto não vale de nada, gente. De Deus é a terra e toda a sua plenitude. Mas a Bíblia diz que as obras na terra, os homens que há nela serão destruídos. Os homens sem Jesus. O céu na terra, trazer o céu para a terra, né? Uma coisa utópica, né? O céu para a terra, né? Vamos trazer o céu para a terra. O céu vem para a terra. Como assim o céu vem para a terra? Transferência de poder. Jesus vai reinar aqui na terra, ele vem do céu. Quando aprontar a terra, eles dizem que Deus vai derramar tantos milagres aqui no mundo, tanto poder aqui na terra, que os homens vão se dobrar diante da igreja, que vão confessar o Senhor, e todo mundo vai se dobrar diante de Deus. Aí eu fico pensando que a grande tribulação, que quase todas as grandes pensamentos dentro da grande, né? Só uma pequena parte que não crê, mas a maioria maciça, tanto pós-tribulacionista, como pré-tribulacionista, como milenar, como eles creem na grande tribulação. Mas na grande tribulação, para você entender a nível de punição, de castigo, o juízo de Deus sobre os homens será tão intenso que eles deveriam se converter, né? Não, são eventos Deus está provocando para castigo da humanidade pelo desprezo que tem dado ao seu Filho Jesus Cristo. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que os homens olharão para o céu e blasfemarão de Deus.
Deu para entender? Então você vem com a teoria que o mundo vai se dobrar. Não existe isso. No milênio que nós queremos, no milênio, a Bíblia diz que Jesus regerá as nações com vara de ferro. Sabe o que é vara de ferro, irmão? Porque tem gente que vai querer submeter. Ó. E Deus vai provar que o governo de Deus para o homem era o melhor governo humano. O milênio vai servir para isso. Tempo de bonança. Ele diz assim: olha só, nós, os vivos, que ficarmos. Ele pega Tessalonicenses capítulo 4. Olha como ele tosse. Ele diz que nós, os vivos, que ficarmos, seremos deixados para trás aqui com um propósito definido: derrotar o último inimigo, que é a morte. Deus nos deixou aqui para assumir, né, o domínio da terra. Essa é a desculpa. O crente, irmão, não sei se eu vou subir para o céu não, eu acho que vou ficar aqui na terra para cumprir. Tem crente hoje que pensa assim, sabia? Se eu vou ficar aqui, Deus quer que eu fique, Deus não quer que seja arrebatado, não. Faz isso não, irmão. É isso que ele diz: nós, os vivos, que ficarmos, seremos deixados aqui. A Bíblia não fala isso. Fala? João 14 diz assim, olha bem. Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também. Está vendo aqui? Ele quer nos levar. Vai ficar crentes aqui na terra quando Jesus vier? Vai sim, irmão. Mas não pense que é preparar o mundo para dominar, não, gente. Esses que vão ficar aqui vão sofrer a grande tribulação. Infelizmente. Por que foi deixado? Isso é um problema de Deus, não é meu. É você com a sua comunhão com Deus. É você, como está a sua vida. Está lá simbolizado nas 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. A falta do azeite, a falta do Espírito ali na vida. Certo? Depois nós, os vivos, olha Paulo falando. Ele diz que ficarmos, prepararemos, né? Paulo diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, os mortos, viu? Entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas Jesus vem, que ele vem pegar o povo dele e levar para a glória. Existe a teoria que Jesus não vai fazer isso. Entendeu? Isso a gente vai falar depois. Mas eu estou agora abordando esse assunto. Entendeu? Das pessoas que não creem que não há arrebatamento, que você deve preparar o dia, a terra para o domínio de Jesus. Tem uma linha também que não crê em arrebatamento, mas também não advoga esse assunto de preparar a terra para o reino de Jesus. É muita coisa que tem aí, entendeu? Por isso, você não deve seguir a todo mundo. Quando seguir, ouvir ensinamento, venha, pergunte ao seu bispo, seu pastor, seu líder, venha cá conversar, certo? Eu digo assim, pode seguir isso aí, homem de Deus, mulher de Deus, pode seguir, certo? Basta, e eu confiro com a Bíblia, irmão. Não é o meu pensamento, não é o que eu quero. Eu pego a Bíblia e digo aqui, ó, mostro. Entendeu? A contradição: nós seremos arrebatados, ficaremos aqui, dominaremos esse mundo para Jesus e venceremos a morte, porque a morte é o inimigo, é o último inimigo que a igreja não ainda derrotou.
e tem que derrotar a morte para que Jesus venha. Então, a vinda de Jesus depende muito da gente. Segundo esse movimento. Deu para entender? A Bíblia fala que a gente não sabe nem a hora nem um dia. Só o Pai. Essa Jesus deve saber. E o Pai, eles dois. Não vinculou essa vinda de Jesus ao homem preparar a terra. Se for depender da gente, meu irmão, eu não sei quando é que ele vem, não. Já imaginou? Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha, que coisa gloriosa, né? Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso? Deus é fiel. E nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível de carne, sujeito à morte, doença e outras coisas, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Agora entendo o que quero falar. E quando este corpo corruptível, mortal, se revestir de incorruptibilidade, de imortalidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, aonde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 52, 55. Aqui mostrando a vitória sobre a morte no arrebatamento. Então os crentes que serão arrebatados, eles já venceram a morte. Corpos incorruptíveis, corpos transformados, corpos gloriosos, tanto dos que ressuscitaram, quanto dos que estão vivos, serão arrebatados, levados para a glória, como diz lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então nós estaremos no céu com corpos transformados, corpos que não serão mais sujeitos à doença, à dor, nada disso. Um corpo igual de Cristo, porque a Bíblia diz: como Ele é, nós seremos. Estão entendendo? E essa é a vitória que o crente arrebatado tem sobre a morte. Agora, a morte vai continuar reinando por enquanto, sim. Porque ela vai reinar na grande tribulação. Vai ter muita perseguição. Vai ter muita morte. Na grande tribulação, mas os crentes arrebatados não estão mais sujeitos à morte, certo? Podemos ver que a Bíblia é totalmente contrária a este tipo de ensinamento. Para começar, ela promete para você um mundo na glória. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra que agora existem, eles são guardados como tesouro para no dia da ira de Deus serem consumidos pelo fogo. É. Então o seu reino não é daqui. Esqueça. João disse no Apocalipse: novos céus, novas terras. É tudo novo. Então Jesus não quer que você prepare o mundo para Ele. Vamos ganhar o mundo. Você quer ganhar o mundo? Pode ganhar o mundo para Jesus, as pessoas. Mas consertar o mundo, esqueça isso. O mundo, você não vai consertar esse mundo. Jesus nunca te deu essa perspectiva, nessa esperança. Leia a Bíblia, leia tudo que Ele ensinou. Não existe nenhuma perspectiva de você consertar o mundo que está aí. O mundo que está aí, ele está condenado, jaz no maligno. Agora, Jesus vai tirar do mundo um povo zeloso de boas obras. Amém? E você vai ver isso, como eles pegam lá a vida de Noé, quando veio sobre Noé o dilúvio.
Eles falam que, não, quem foram mortos foram os homens ímpios, mas Noé ficou no mundo. Meu irmão, Noé é uma caricatura de arrebatamento. É Jesus guardando a igreja. É Jesus tomando conta da igreja. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Essa arca, hoje, muitas vezes, simboliza como uma igreja do Senhor, que faz parte do reino de Deus. E ela não vai ficar aqui, ela vai ser recolhida para a glória. Mas o mundo que está aqui, ele será levado no dilúvio da grande tribulação, que não é de água, claro. Falei dilúvio no sentido de castigo, de juízo. Mas a igreja será arrebatada. Você vê que quando Deus for destruir outra figura de um arrebatamento, essa mais nítida, você consegue entender quando Ló é tirado de Sodoma e Gomorra. Entendeu? Para Deus, Deus não podia fazer juízo sobre Sodoma e Gomorra enquanto não tirasse Ló de dentro de lá. Então Deus ele vai tirar a igreja da terra para fazer juízo sobre a terra. Aí diz assim, olha bem, e viu um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou nele lugar para eles. E vi também os mortos grandes e os pequenos, que fala aqui de mortos, sociedade, viu? Os grandes homens, os homens inexpressíveis, e aqui estão os maiores magnatas, governadores do mundo, os grandes e pequenos, quer dizer isso. Os grandes e pequenos postos em pé diante do trono. Todo mundo vai ficar diante de Deus, vai dar conta. Não importa seu status. Lá ninguém é isso aí. Todo mundo está sujeito a Deus. Ainda que você não creia. Isso é maravilhoso. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, agora olhe bem o que eu estou falando, presta atenção. Então, a morte e o inferno foram lançados para o lago de fogo. Esta é a segunda morte do lago de fogo. Você entendeu o que eu quis falar? O espírito morte, essa coisa chamada morte misteriosa, vai ser jogado no lago de fogo. Ali você vai ver a destruição total da morte. Como é que o ser humano pode vencer um inimigo desse? Não tem como, irmão. Esse inimigo aqui é exclusivo para Jesus derrotar. Já derrotou na cruz. Está derrotado já, está conquistado ele já. E por que as pessoas morrem? A morte não tem poder sobre aquele que serve ao Senhor. Aquele que tem Jesus da vida. Jesus disse a Maria e a Marta: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E todo aquele que estiver morto, ressuscitará. Vai vir um dia. Ele está morto, morreu. Mas para Deus ele não morreu, ele está na glória. Ele não está morto. Agora a pessoa quando não tem Jesus e morre é coisa difícil. Porque ela atravessou o vale da morte. Esse vale desconhecido, misterioso, que você não sabe de nada, atravessou sem Cristo. Os gregos não tinham isso? Quando uma pessoa morria, né? Aí botava no barco, né? Botava uma moeda em cima da testa do olho, né? Para pagar o barqueiro. Para não levar para o inferno. Aqui não tem barqueiro, não. O salvo-conduto é Jesus. Jesus diz que quem está nele vence a morte. Nunca morrerá. Quem crê nele tem a vida eterna. Amém?
Então a morte é vencida aqui. Não é, a gente não vai vencer nada. Ele que vai vencer. Por isso, irmão, vamos ter esperança no Senhor, no arrebatamento, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Entendeu, gente? Nós não vamos, eles vão primeiro, mas isso é fração de segundo, viu? Precederemos aos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos gloriosos transformados. Amém? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tessalonicenses 1:14, 4, 14 a 18. Consolai. Consolai seu irmão, irmão, não se preocupe não. Tudo vai passar aqui um dia. Console. Console seu irmão. Quando perdeu um ente querido, essa é a questão. Console as pessoas. Dê esperança às pessoas. Que pós-morte existe uma esperança. E que foi Jesus, ele prometeu isso para você e para todos nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Essa noite guarde, te sustente, fortaleça e entregue a sua vida a Cristo.